Bem-vindos ao episódio de hoje do Conta Aí TCM Rio, o nosso podcast estreando na nossa sala de gravação e já recebendo as nossas convidadas numa data importante. A gente está marcando esse nosso início de gravação da nossa produção dos nossos vídeos aqui no Dia Mundial do Meio Ambiente. E para bater esse papo com a gente, temos duas convidadas, duas auditoras do TCM Rio. Estou falando da Aline Medeiros e da Marta Varela. Elas vão explicar para vocês, porque qual é a ideia do nosso programa? É explicar para todo mundo como é que funciona, como é que é o trabalho do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E são elas e os nossos convidados que vêm por aí que vão explicar como é que é o trabalho do TCM Rio. Então, as nossas boas-vindas à Aline Medeiros. Tudo bem, Aline? Seja Tudo certo, Cadu. Obrigada, viu? Estou muito feliz com o convite e mais honrada de participar desse programa com a Marta, né? Que é uma super referência aqui no tribunal. E a gente vem trocando e tem sido muito positivo. Essa troca é importante justamente nessa data, nesse mês, porque as duas têm a ver com o meio ambiente. A Marta, tudo bem? Marta Varela, tudo jóia? Tudo bom. Então, tudo bom, Cadu. Obrigada também pelo convite. Nós agradeço por estar aqui e em tão boa companhia da Aline. Vai dar match? Vai dar, vai dar match das duas? Já deu. Então tá bom. A Aline é presidente da Comissão de Sustentabilidade do Tribunal de Contas do município do Rio e a Marta é inspetora-geral da Sexta Inspetoria. Inspetora-geral que trabalha com a controladoria externa, é isso? A gente faz a fiscalização, o controle externo da parte do meio ambiente. Então vamos lá. Então eu vou começar com você, Marta. Conta um pouco do trabalho da Sexta IGE pra gente. A Sexta IGE começou, o tribunal, né, em si, ele começou em 2004 a trabalhar com essa questão da fiscalização do meio ambiente. Fizemos 2 trabalhos pilotos em educação ambiental e num parque natural. E, a partir daí, começamos, todo ano, a gente sempre agregava mais alguns parques naturais e algumas áreas de proteção na nossa fiscalização, na nossa amostra. Verificamos que as unidades se encontravam em situação precária, situação de abandono, parcialmente ou quase nada implementadas. E isso deu início, então, a uma série de fiscalizações que nós viemos fazendo a partir de então. E aí você pode me perguntar, mas por que essa preocupação toda com parques naturais ou com áreas de proteção ambiental? Por quê? Pois é, o que acontece é que essas unidades de conservação, né, que são os parques, são muito importantes para a cidade. Além deles terem a capacidade de filtrar o nosso ar, melhorar, uma vez que elas trabalham, as árvores trabalham a questão do dióxido de carbono, essas unidades elas também servem de socialização. É lá que nós levamos nossos filhos, que eles tenham contato com o que é o bioma da Mata Atlântica. A pessoa que vive no centro urbano precisa de um local desses para você espairecer, correr, praticar atividades ao ar livre. Fora isso, tem a questão da... Tirar o cimento, né? Tirar o cimento da nossa vida. Tem a questão da segurança hídrica. Porque o que ocorre é... A maioria dos cariocas deve lembrar como nasceu a Floresta da Tijuca. Né? A Floresta da Tijuca não era uma floresta, ela não é uma floresta originária. Tudo foi devastado para a plantação do café e a cidade entrou numa crise hídrica. E foi necessário replantar a floresta. Então, ao replantar a floresta, voltaram as chuvas, voltou uma segurança hídrica para a cidade. Então, as unidades de conservação, elas têm essa função. Então, é um patrimônio natural que tem de ser preservado. E nós observamos que elas se encontravam em risco. O que não é uma característica da cidade do Rio de Janeiro, é uma característica de qualquer cidade grande que tenha áreas assim no seu interior. Então, começamos com essa questão das áreas protegidas. Também vimos a questão da arborização pública, porque elas também, a arborização tem a capacidade de reduzir em até 4 graus, né? A sensação térmica traz um conforto térmico. Trabalhamos esse ano, estamos finalizando a questão do reflorestamento. E qual a diferença entre o reflorestamento ou a questão das unidades de conservação? O nosso programa de reflorestamento do Executivo, ele se dá nas encostas. Porque uma encosta com árvores adequadas, com raiz profunda, é uma encosta solidificada, é uma encosta
que ganhe uma proteção contra deslizamento. Ao mesmo tempo que as árvores e toda essa configuração, ela absorve melhor a água da chuva. Absorvendo a água da chuva, você tem menos sedimentos carreados para o leito dos rios, para os canais. Consequentemente, você também alivia um pouco a questão das enchentes na cidade. Trabalhamos com a questão dos resíduos sólidos, porque uma cidade que tem um plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos mal elaborado, ou se bem elaborado, mas não executado, você corre o risco de ter lixões que começam a aparecer em determinados pontos da cidade. Você pode ter contaminação do solo, contaminação dos mananciais, contaminação do lençol freático. Você tem uma proliferação de vetores que levam a doenças. Então, o resíduos sólidos é uma grande preocupação nossa. E uma outra preocupação recente também é a questão da mobilidade urbana sustentável. Qual é essa diferença, né, dessa mobilidade urbana? A mobilidade urbana sustentável, ela vai se preocupar com a redução do tempo de deslocamento das pessoas devido a congestionamento. Ela vai se preocupar com a questão da acessibilidade. No que isso é importante para a nossa cidade? Quando você diminui os congestionamentos, você está melhorando a qualidade do ar que você respira. Quando você diminui o deslocamento das pessoas, principalmente em transporte público, você está promovendo uma melhoria da desigualdade social, no sentido que você está reduzindo isso, que a pessoa que mora longe e que passa tanto tempo, ela tem uma deficiência em relação a quem tem a possibilidade de morar perto. E fora que a questão da acessibilidade, você promove a inclusão social dessas pessoas. Agora, Marta, você é impressionante, é muito trabalho. É muito trabalho. Parabéns a você, a sua equipe, claro que está aí em campo trabalhando. E eu, inclusive, já tive a oportunidade de acompanhar uma fiscalização dessa e já eu quero falar da tecnologia. Foi usado drone para fazer esse mapeamento de uma área de reflorestamento. Mas eu vou falar agora também com a Aline rapidinho também. Por quê? Porque a Aline você trouxe seu olhar para fora, né? A Aline, dentro da comissão de sustentabilidade, traz um olhar para dentro também, para os servidores, para as pessoas que trabalham aqui e que também têm a sua responsabilidade com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com o social. Aline, é uma responsabilidade grande também, né? Então, eu queria que você falasse desse trabalho junto com os seus pares na comissão. É uma super responsabilidade e, na verdade, esse olhar para dentro não é bem olhar para dentro, né? Porque a gente tem que pensar que, se a gente fiscaliza, né, por exemplo, a gestão de resíduos, a manutenção de áreas de preservação, a gente tem que pensar que o mínimo que a gente tem que fazer como instituição fiscalizadora é o nosso dever de casa, que é ter uma gestão sustentável, né? Então, assim, quando a gente fala de risco ambiental, como a Marta apontou, a gente está falando de risco meramente ambiental. A gente está falando de uma política pública que está totalmente interligada com várias outras, né? Está atingindo saúde, saneamento, qualidade de vida, e passa até por educação, na vertente de conscientização. Então, se a gente faz um bom trabalho interno, né? A gente lidera pelo exemplo, né? É um bom exemplo para as entidades fiscalizadas. Se a gente faz um bom trabalho interno em termos de sustentabilidade, a gente gera uma expertise em relação a um microsistema, né? A gente lida diretamente com problemas, questões que as unidades controladas também lidam. Então, de alguma forma, a gente entra mais no problema, entende melhor o problema. E a gente tem que pensar também que, como qualquer instituição pública ou privada, né, a gente gera impacto. E o nosso impacto reverbera diretamente no resultado da política pública no município. A gente também contribui para esses números, para esses resultados, né? Então, não é pensar que meramente controlando, fiscalizando, a gente vai melhorar o município. Fazendo a nossa parte, a gente também melhora o município, né? O mínimo é fazer a nossa parte. Então, assim, a função da comissão é olhar de forma sistêmica para todo o tribunal, levantar as ações do tribunal que já existiam. A gente inicialmente fez isso, né? Um levantamento de diagnóstico para ver todas as ações que o tribunal já tinha, pensando em sustentabilidade em todas as suas vertentes, né? Ambiental, social, econômica, ética, jurídica e outras. Tentar aprimorar as ações que a gente já tinha internamente, na vertente de atividade meio, né, de administração. E também ter muitas conversas, reuniões com o controle externo, tentando também conectar o controle externo com essa atividade interna. Então, a gente passou até a ter um plano anual de sustentabilidade, em que a gente tem ações, né, metas,
para a cada ano que tem ligação tanto com o controle externo como com a atividade meio. Então, a ideia é ter esse olhar sistêmico, né? Logicamente que guardadas os devidos setores, né? O respeito aos devidos setores, sem interferências, mas a gente conseguir trabalhar em conjunto para produzir um resultado de forma uniforme no município. Agora, você falou do micro, né? Quando a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa na nossa responsabilidade. Que aí, quando você fala do trabalho aqui no TCM, aí eu faço o link com a população de uma forma geral. Quer dizer, os nossos edifícios, as empresas, né? O cidadão andando na rua, como é que ele impacta isso? E aí vai diretamente também para o teu trabalho, né, Marta? Quer dizer, fiscalizar, orientar, provocar a gestão pública para que a gente seja propositivo. Não seja só aquela ideia de fiscalizar para multar, mas para mostrar, dar o caminho correto para essas políticas. É mais ou menos isso? Isso. Quando a gente começou a atuar na questão dos parques e das áreas, quase nenhuma unidade tinha um plano de manejo. A partir da nossa atuação, hoje em dia quase todos os parques, se não todos, já têm um plano de manejo e algumas áreas de proteção ambiental também têm. Isso foi impulsionado pelo tribunal. Quando nós fizemos o trabalho na questão de resíduos sólidos, a gente trabalhou com o Plano Municipal de Resíduos Sólidos e com o Plano de Mobilidade Urbana. O que a gente queria? A gente queria que aquilo saísse do papel. Essas ações, essas políticas precisam sair do papel e não somente estar escritas. E foi o que nós fizemos. Com as 2 fiscalizações, nós buscamos a aderência dos nossos planos com as políticas nacionais, com o nosso planejamento estratégico, com o nosso plano de desenvolvimento sustentável e ação climática. Observamos que esses planos, às vezes, não se conversavam. Isso tudo foi mostrado, foi delineado com os órgãos executores, no tocante até do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Eles já estão providenciando atualização, adicionando todas as oportunidades de melhoria que o tribunal apontou. Então, é isso, é impulsionar para que essas políticas, que essas ações efetivamente saiam do papel e se transformem e possam transformar a cidade mais inclusiva. Ela tem que proporcionar um bem-estar maior para as pessoas. Perfeito, é isso que eu queria ouvir da Marta, mostrando que é um papel do Tribunal de Contas, né, fazer esse trabalho de quase que um meio de campo, olha, entre o cidadão entender a importância, né, de uma corte de contas, da fiscalização, mas também interagir com a gestão pública. Volto aqui para a Aline pelo seguinte, a gente está aí com um trabalho efetivo, né, dentro daqui do tribunal, e eu queria que você falasse das parcerias. Você tem aí uma missão, aliás, um trabalho que vocês fazem muito legal, que é trazer pessoas de fora para palestras, para encontros com os servidores. E aí eu queria que você contasse um desses casos de sucesso aí. Dá para contar, Aline? Claro. Bacana linkar com o que a Marta falou, né? Porque, assim, da mesma forma que o tribunal atua no controle externo, nesse sentido colaborativo, nesse novo paradigma de controle mais dialógico, né? A gente também tem um fluxo inverso, né? A gente também tem entidades controladas, fiscalizadas, colaborando com a gente, passando experiência para a gente. Um exemplo de muito sucesso é uma parceria que a gente tem, iniciou no ano passado, quando a gente implementou a coleta seletiva com a Conlurb, e eles foram maravilhosos, porque, assim, quem mais pode, né, passar esse conhecimento, essa experiência em relação à gestão de resíduos para a gente que não a Conlurb, né? E essa parceria se manteve, até em primeira mão, para uma notícia que a gente vai passar também a ter a coleta aqui pela Conlurb dos orgânicos. E destinar... Primeira mão? Primeira mão. A gente adora a primeira mão, só estreando aqui no nosso estúdio. Em primeira mão, repete então pra gente, Aline, como é que é? Para além, né, da coleta que a gente já tem pela Conlurb dos resíduos recicláveis e não recicláveis, a gente vai ter a segregação dos orgânicos também. E a gente vai destinar esses orgânicos para um programa específico da Conlurb, que é o Fertilub, que é um programa super bacana, em que eles, além de gerar energia para manter o local em que eles executam esse projeto, né, eles têm a compostagem que eles realizam com esses resíduos orgânicos e destinam para vários projetos do município, mesmo como o projeto Hortas Cariocas. Então, assim, está tudo interligado, né? A gente vê que tem uma possibilidade de atuar de forma colaborativa no fluxo tribunal, controlados e controlados tribunal. E isso é muito bacana, é uma parceria que está dando muito certo. Olha que bacana, né? Que interessante. Trazer essa interação, essa química que está acontecendo aqui entre a Marta e a Aline, entre os setores do Tribunal de Contas do município, é muito gratificante para a gente. Vamos ser rápidos, a gente tem que ser rápido, porque eu sei que vocês estão
no meio do trabalho, tem aí uma semana, tem um mês inteiro aí de trabalho para valorizar cada vez mais o nosso meio ambiente. Então, assim, Aline e Marta, eu queria que a Aline já desse um panorama do que vem por aí para as ações do Tribunal de Contas para o nosso público, e depois a Marta fechando também, falando de visão de futuro, porque, na verdade, a gente sempre falou que o meio ambiente, a sustentabilidade, a questão social de tudo isso, era pensar no futuro. A gente viu que essa coisa não existe mais, né? Pensar no presente. Porque tudo aquilo que a gente achava que ia ser para os nossos netos, bisnetos, já está acontecendo agora com o impacto que nós fazemos aqui no nosso planeta. E nós não temos um planeta B. Eu já ouvi isso de alguém. Nós não temos um planeta B. Né? Então, eu queria que você comentasse sobre essas ações, Aline, e depois a Marta, para a gente encerrar o nosso programa. E eu queria uma mensagem de vocês para esse mês do meio ambiente. Então, vamos lá, Aline. O futuro próximo, né? O que temos vai ser a Semana da Sustentabilidade, que vai acontecer entre 19 e 23 de junho. Nessa semana, a gente vai ter, além de uma ação, né, que é uma semana sem copos, sem utilização de copos descartáveis no tribunal, a gente vai ter também o recebimento, né, de doações de cobertores e agasalhos, porque a gente acaba esquecendo que a sustentabilidade também tem essa vertente, né, de colaboração, cooperação, filantropia. É o lado social, né? Exatamente. É a nossa sociedade impactada e precisando desse apoio, né? É contribuir para o social sem ser também na vertente de controle, né, de uma outra forma. A gente vai ter também um dia de palestras com o pessoal da Conlub, que vai falar sobre o Fertilub e vai falar também sobre a coleta seletiva, o projeto do selo azul da Conlub. A gente vai ter o DGS Recebe com a Comissão de Sustentabilidade, justamente para explicar melhor, né, como é que funciona a comissão, o que a gente faz, quais são as nossas metas, o que a gente pretende para o futuro. E a gente vai ter uma mesa técnica formada por servidoras da casa, inclusive a Rayane, que integra a CXGE, que trabalha com a Marta, vai participar. E servidores também de fora, né, uma conselheira do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, uma procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo, para tratar do tema, né, os tribunais de contas e a influência nos resultados das políticas públicas na concretização da Agenda 2030. E que é justamente o que a gente tratou aqui, né? O tribunal pode, de diversas formas, contribuir para o resultado do município, né? Seja na sua gestão sustentável, seja no controle da gestão sustentável das suas unidades controladas, seja através do controle de resultados. Então, vai ser um evento muito bacana. Os olhinhos brilhando já dizem tudo, né? Os olhinhos brilhando da Aline já dizem tudo. Marta, e aí? Falar de futuro, falar de presente, como é que você vê isso no teu trabalho no dia a dia? Vou falar já do presente, né? Ótimo. Que nós já tínhamos começado a fazer alguns testes utilizando o drone, no caso do sobrevoo do aterro sanitário, porque é uma área muito grande, já utilizamos o drone nessa situação, utilizamos nesse trabalho que nós fomos contigo, fizemos recentemente agora no reflorestamento. Aliás, comigo que é a Denise Cook. Vamos dar o crédito para a nossa outra jornalista da comunicação. E aí, só que agora nós aliamos a ferramenta do ArcGIS. O que a gente consegue agora? De cima, a gente observa, por exemplo, se o programa de reflorestamento está sendo bem sucedido ou não. Nós temos aquela imagem é jogada no ArcGIS para que a gente consiga delimitar... ArcGIS é o quê? É um programa que ele dá um mapeamento mais próximo da realidade, é isso? Não, ele te dá o mapeamento exato para você saber exatamente onde começa ou aonde termina aquele próprio municipal, aquela área municipal, e você poder afirmar, olha, esta pedreira entrou na nossa área de proteção. Então é preciso mesmo, preciso? Um programa preciso. Sim, ele é preciso. Então, já usamos ele, fizemos o teste no reflorestamento, foi um teste muito legal, foi muito positivo, e a nossa ideia agora é empregar essas ferramentas nas unidades. Uma a uma, a gente vai ter um olhar por cima, efetivamente, de como se encontra a unidade. Olha, queria agradecer a Aline, mais uma vez, Aline Medeiros, nossa auditora. Tem formação em sustentabilidade? Eu sou graduada em Direito pela FRJ e especialista em Meio Ambiente pela FRJ também. FRJ também. E a Marta é Ciências Contábeis, é isso? E tem também alguma coisa na área de... O meu mestrado foi em Ciências Contábeis, mas já no mestrado, minha defesa foi uma nova abordagem de auditoria para áreas de proteção ambiental. Ali eu já comecei a trabalhar essa ideia, né? E também tem um curso voltado para auditoria ambiental pela UFRJ, que nós fizemos aqui. Essas são as profissionais do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês, sucesso nas atividades de vocês, principalmente sucesso para a gente também, que se conscientize cada vez mais da importância do nosso meio ambiente, da nossa sustentabilidade e do nosso entorno social.
Muito obrigado pela presença de vocês, por essa estreia aqui do nosso estúdio. Ficou bonito a beça. Gostaram? Muito. Tá bonito? Vamos fazer muitas pautas aqui, trazendo qual é o papel do TCM Rio para a sociedade, para mostrar, né, que a nossa Corte de Contas ela tem um papel histórico e importante para a população do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado. A gente vai encerrando aqui o nosso Conta aí TCM Rio hoje e até o próximo episódio. Valeu!